Vamos estudar juntos a palavra de Deus com o sermão intitulado Aqueles que são do povo de Deus, e aqueles que não são. Apenas olhando, é difícil para nós distinguir entre aqueles que são do povo de Deus e aqueles que não são. Porém, Deus prometeu nos despertar para um caminho que nos permite distinguir entre eles. Por isso, hoje, vamos estudar sobre a importância da Páscoa e como distinguir entre aqueles que são do povo de Deus e aqueles que não são. Já que a Páscoa da Nova Aliança nos permite ter maior esperança, pelo reino eterno dos céus, devemos guiar muitas almas para guardá-la. A vontade de Deus contida na Páscoa é de extrema importância. Isso acontece porque Deus é o centro da nossa salvação. Quanto valor Deus atribui à Páscoa? E como Ele a vê? Qual é a vontade de Deus a respeito da Páscoa? Vamos descobrir a resposta para essas perguntas, vendo o livro de Números capítulo 9. Vamos ver o capítulo 9, versículo 1. Vamos dar uma olhada em Números, capítulo 9, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa, no tempo determinado. De quem é essa vontade? Através da Páscoa, Deus certamente dará as bênçãos do eterno reino dos céus, a eterna salvação e o perdão de pecados. Essa profunda vontade de Deus está contida na verdade da Páscoa. É por isso que Deus disse: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa, no tempo determinado. Porém, de acordo com a lei do Antigo Testamento, aqueles que tocavam em um corpo morto ficavam impuros por uma semana, e se a Páscoa caísse dentro desse período, eles não podiam participar dela. Para essas pessoas, Deus proporcionou a oportunidade de celebrar a segunda Páscoa. Vamos para o versículo 6. Houve alguns que se acharam imundos, por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor, a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então, disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo, por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Já que a Páscoa deve ser guardada independente das circunstâncias, Deus permitiu que aqueles que não podiam se reunir no Templo de Jerusalém aguardassem no segundo mês. De acordo com o versículo 5, os israelitas celebraram a Páscoa no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, que é o tempo determinado. Porém, Deus deu uma segunda chance um mês depois, para aqueles que tinham circunstâncias especiais, que os impediram de guardar a Páscoa no primeiro mês. É por isso que no versículo 11 está escrito: No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Versículo 13. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Quem disse isso? Deus revelou a sua vontade, através de um homem chamado Moisés. O que aconteceria com aqueles que deixassem de celebrar a Páscoa? Deus disse que eles seriam eliminados do povo. Em outras palavras, já que na Epístola aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 está escrito: Pois a nossa pátria está nos céus, o que acontecerá com a cidadania deles? Eles serão privados de sua cidadania, porque não são qualificados como cidadãos.
De quem é essa vontade e intenção? É a vontade e a intenção de Deus. Enquanto pregamos, encorajamos os outros, vocês devem guardar a Páscoa. Porém, as pessoas frequentemente respondem, o que importa é ter fé em Deus, não importa se guardamos a Páscoa ou não. Porém, crer em Deus não significa que devemos seguir e guardar todos os ensinamentos de Deus. Se cremos em Deus, é nosso dever e mentalidade natural seguir seus ensinamentos. Porém, se alguém diz crer em Deus, mas suas ações não mostram a sua fé, então isso não pode ser considerado a verdadeira fé em Deus. Se alguém deixar de celebrar a Páscoa, deve ser eliminado do povo. Este é o mandamento de Deus. Se olharmos ao nosso redor hoje, existem muitas igrejas. Como a Bíblia expressa, tão numerosos quanto a areia da praia. Existem muitas delas no mundo hoje. Porém, se elas não guardam a Páscoa, qual é a situação delas? De onde eles serão eliminados? Vamos tentar simplificar. Isso significa que eles não são o povo de Deus. Não é o nosso julgamento, mas sim o julgamento de Deus que diz isso. Se Deus já fez esse julgamento e decisão, eles podem ter o reino dos céus e a salvação? Eles com certeza não podem ter nenhum dos dois. É por isso que, quando Jesus veio a esta terra, para quem ele estabeleceu a Páscoa? Ele disse que a estabeleceu para nós. Deus não tem repetidamente ensinado e enfatizado isso para nós? Embora a Páscoa contenha vários significados, promessas e importância, acima de tudo, o mandamento de guardar a Páscoa é realmente um decreto de Deus, a preciosa verdade que reflete sua vontade e intenção. Portanto, apenas aqueles que guardam a Páscoa hoje podem ser considerados verdadeiros crentes em Deus e se apresentar com confiança, como o povo de Deus que tem a cidadania no céu. Irmãos e irmãs, por favor, pensem sobre a pátria celestial. O que significa ter essa cidadania? Vocês podem viver nessa pátria ou não? Vocês com certeza podem viver nessa pátria. Nós temos a cidadania celestial. O que prova isso? A aliança de Deus por meio da Páscoa não testifica isso? É por isso que está escrito em Números capítulo 9, se alguém deixar de celebrar a Páscoa, deve ser eliminado do povo. É o decreto e a intenção de Deus, é a lei do céu. No entanto, existem muitas pessoas nesta terra que não guardam a Páscoa e ainda afirmam crer em Deus, dizendo, eu posso ir ao céu, eu posso receber o perdão dos pecados, e eu posso ser salvo. No entanto, devemos entender claramente que isso é um argumento deles, e não a vontade de Deus, e não devemos ser enganados por eles. A Bíblia ensina claramente, se alguém deixar de celebrar a Páscoa, deve ser eliminado do povo. É por isso que Deus deu novamente uma oportunidade no segundo mês, para aqueles que não puderam celebrar a Páscoa no primeiro mês, por causa de situações inevitáveis. No entanto, se ainda assim não aguardarem, então eles não podem mais ser considerados como aqueles que creem em Deus. Vamos continuar com o versículo 14. Se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Deus ordenou claramente, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, enfatizando que ela deve ser guardada independentemente de qualquer circunstância. Porém, de acordo com a lei de Moisés no Antigo Testamento, aqueles que ficaram imundos por causa de um morto eram impedidos de apresentar a oferta a Deus, até que fossem purificados.
Portanto, Deus permitiu que a Páscoa fosse celebrada novamente, no segundo mês para aqueles que, inevitavelmente, não puderam celebrá-la no primeiro mês. Dessa forma, a Páscoa contém a vontade e a determinação de Deus que ressalta a sua grande importância. Deus já sabia, e profetizou o que a humanidade diria nesta época. Vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, se considerarmos as palavras do livro dos Números capítulo 9 exatamente como elas são, aqueles que não guardam a Páscoa podem entrar no reino dos céus? Eles devem ser eliminados do meu povo. Essa é a lei celestial que o próprio Deus estabeleceu. É indiscutivelmente um grave erro pensar que podemos entrar no reino de Deus, depois de mudar ou alterar a lei do céu, pela nossa vontade. É por isso que Jesus esclareceu esse ponto mais uma vez no versículo 21, dizendo: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Isso não significa que apenas aqueles que seguem a vontade de Deus estão qualificados para entrar no reino de Deus e se tornar o povo de Deus. Ser eliminado do povo de Deus significa não poder entrar no reino eterno dos céus, não é? Vamos continuar com o versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais. O que eles praticam? A iniquidade. Deus expressou a sua firme e forte vontade ao dizer: se alguém deixar de celebrar a Páscoa, ele deve ser eliminado do meu povo. Apesar de Deus ter dado esses avisos claros, essas pessoas não seguiram os ensinamentos, leis, decretos e regulamentos de Deus. Em outras palavras, eles praticaram a iniquidade. Assim, o que Jesus lhes disse: ainda que tenham profetizado em meu nome, expulsado demônios em meu nome, e realizado muitos milagres que impressionam as pessoas, se afastem de mim. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Devemos apenas ouvir as palavras de Deus e deixar de praticá-las? Não. Apesar da severa advertência de Deus, se alguém deixar de celebrar a Páscoa, esse alguém será eliminado do meu povo, e se eles apenas ouvirem as palavras e não guardarem a Páscoa, vamos ver o que acontece. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso significa que, embora eles digam ser o povo de Deus, se eles não guardarem a Páscoa, Deus não os reconhecerá como o seu povo. Eles podem pensar que apenas frequentar a igreja significa que Deus os reconhece, mas na verdade, é assim que Deus distingue entre aqueles que são do povo de Deus e aqueles que não são. É crucial entender essa clara distinção no reino de Deus. É por isso que o título de hoje é Aqueles que são do povo de Deus e aqueles que não são. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem são essas pessoas que guardam a Páscoa, a verdade da nova aliança? Deus os reconhece, dizendo: vocês são o meu povo. Deus tem testificado e fornecido evidências para isso.
Então, e quanto àqueles que não guardam a Páscoa? Deus dirá, eles são eliminados do meu povo. Em outras palavras, eles perderam sua qualificação como povo de Deus. Existem muitas igrejas em todo o mundo, assim como areia na praia. No entanto, se perguntarmos, vocês guardam a Páscoa? E eles responderem, nunca guardamos a Páscoa, será então que apesar de afirmarem que creem em Deus, Deus realmente os reconhece? O que Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 23? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles podem dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitos milagres? Não importa o quanto eles digam ter crido em Deus de forma absoluta e fervorosa, aos olhos de Deus, eles nunca serão o seu povo. Por isso, vocês devem se dedicar a ensinar essa importante vontade de Deus para o mundo. Deus transmitiu sua vontade através de Moisés, e Moisés, por sua vez, proclamou e ensinou ao povo todos os ensinamentos que recebeu de Deus. Nós também devemos desempenhar esse papel. Devemos ensinar a todos ao nosso redor a verdade, que primeiro ouvimos e aprendemos. Essa é a vontade de Deus. Se alguém deixar de celebrar a Páscoa, deve ser eliminado do meu povo. Deus claramente disse que essas pessoas não estão qualificadas para ser o povo de Deus. E no Novo Testamento, Jesus também disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade do Pai que está nos céus. É hora de ensinarmos as pessoas do mundo sobre a vontade de Deus, dizendo, olhem para a sua posição atual. Será que vocês não estão na posição em que Deus diria, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade? Vamos pregar a vontade de Deus diligentemente, quer eles aceitem ou não. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu. Qual é a cidadania desses que são chamados de povo meu? A cidadania deles é no céu. Assim, Deus está dizendo, atendei-me, povo meu, vocês que têm a cidadania celestial, e escutai-me, nação minha, porque de mim, o que sairá? Sairá a lei. A lei que veio de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus proclamou a lei da antiga aliança através de Moisés. E não está profetizado que Deus proclamará uma nova lei de Sião, na época do Novo Testamento? Porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está o que? Está a minha lei. Já que o foco de hoje é a Páscoa, vamos pensar sobre a Páscoa especificamente. Se alguém deixar de guardar a Páscoa, ele será eliminado do meu povo. Deus não declarou firmemente a lei da Páscoa? Portanto, Deus está dizendo, ouvi-me, vós, povo em cujo coração está a minha Páscoa, não temais o opróbrio dos homens. Existem pessoas que nos caluniam, dizendo, eles são legalistas que guardam a lei de Moisés, apenas porque guardamos a Páscoa. Já que eles não guardam a Páscoa, eles acabam falando negativamente de nós para se justificarem. É por isso que, aqui neste versículo, Deus está nos dizendo, para não darmos atenção às suas palavras. Ele quis dizer, somente ouçam as minhas palavras. Concentrem-se apenas no que eu lhes ensinei a seguir. Ele não nos deu essa mensagem, para que não fiquemos abalados pelos seus obstáculos. Vamos ver o versículo 7 novamente. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça,
vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, para todas as gerações. Vamos para o versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão. Onde eles virão? A Sião. Sião não é a cidade das festas de Deus? A Páscoa é a festa de Deus ou não? Portanto, aqueles que não guardam a Páscoa não sabem onde fica Sião, por isso, eles não entraram em Sião, e acabaram sendo os que estão fora de Sião. Não fica claro para nós? E virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Vamos para o versículo 16. Ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és. Quem são eles? O meu povo. Está escrito que somente aqueles que habitam em Sião são chamados de meu povo, por Deus. É por isso que precisamos ensinar às numerosas igrejas no mundo hoje, que não estão guardando a Páscoa. Há realmente aqueles entre eles que são enganados, por causa da sua falta de conhecimento. Devemos ensiná-los. Devemos ensinar a todos sobre a Páscoa, para que todas as pessoas possam voltar para Sião, onde o pai e a mãe habitam. Devemos ser capazes de pregar graciosamente a Páscoa, para a miríade de pessoas ao nosso redor, que não conhecem a Páscoa. Até agora, confirmamos através da Bíblia que Deus concede a graça da salvação àqueles que guardam a Páscoa, e os reconhece como seu povo. Agora, vamos ver o que acontece com aqueles que não seguem as palavras de aliança de Deus, indo para Jeremias capítulo 11, versículo 1. Vamos olhar para Jeremias, capítulo 11, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Qual é o resultado deles? A Páscoa também é a palavra de Deus? São as palavras da aliança de Deus. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando, assim, vós me sereis a mim. Quem vocês serão? Por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Quem são aqueles que obedecem às palavras dessa aliança? Está escrito que eles são os verdadeiros filhos de Deus, o povo de Deus. Deus já fez uma distinção clara através da Páscoa, marcando aqueles que não obedecem a essa aliança, como não sendo seu povo. Irmãos e irmãs, se vocês desejam entrar no céu, e serem salvos da eterna punição do inferno, vocês certamente devem possuir a sabedoria, para discernir as palavras que Deus revelou a nós na Bíblia. Vejamos o versículo 4, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando, assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Para que confirme o juramento, que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então, eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Versículo 6. Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, dizendo: O que devemos fazer? Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Isso não nos ensina a segui-las sem falta? Versículo 7. Porque, deveras, adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito,
até ao dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Em outras palavras, entregamos a eles a palavra de Deus escrita no livro de Números capítulo 9, de que seriam eliminados do povo se não guardassem a Páscoa. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes, andaram, cada um, segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Qual foi o resultado? As palavras escritas no capítulo 11, versículo 3, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, foram aplicadas a eles. Versículo 9. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram. O que eles se recusaram a fazer? Embora Deus tenha mostrado a eles o seu coração sincero descrito na Bíblia para guardar a Páscoa, eles recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. Portanto, já que as igrejas de hoje não guardam a Páscoa, embora clamem, Senhor, Senhor, com seus lábios, quem elas estão realmente adorando? Eles estão adorando Deus Sol através do culto dominical, do Natal e da reverência à cruz. É por isso que Deus disse: andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que o que ele fará? Trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do seu mal. Deus estabeleceu a lei e o regulamento da vida, para abrir o caminho de volta ao céu, para os pecadores que pecaram no céu, e foram expulsos a esta terra, mas apesar de seus esforços para torná-lo conhecido a toda a humanidade, eles se recusam a ouvir. Hoje, as pessoas guardam o culto dominical toda semana, e o Natal uma vez por ano. Já que essas práticas absurdas de adoração ao Deus Sol estão sendo realizadas abertamente dentro das igrejas que clamam crer em Deus, devemos nos certificar de ensinar a todas as pessoas desta época que Deus está fazendo separação sobre o que é verdadeiro e o que é falso, ou seja, separando aqueles que são o seu povo e aqueles que não são. O Deus justo nos instruiu a dar oportunidade a todas as pessoas. Todos os ensinamentos de Deus são fatores incrivelmente importantes, que determinam se somos ou não os filhos de Deus e o seu povo, e se nos qualificamos, ou não para a cidadania celestial. Portanto, nunca devemos esquecê-los. Eu espero que os membros de Sião possam pregar claramente a vontade de Deus, através da Bíblia que, se alguém realmente deseja se tornar do povo de Deus, deve guardar a Páscoa. Eu oro para que, ao fazer isso, todas as famílias na fé sejam abençoadas, e todos os nossos irmãos e irmãs em Sião possam acumular ainda mais recompensas no eterno reino dos céus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.